Muito bem, galera, tô aqui para entrevistar no nosso RoiaCast de hoje meu amigo Gerson Secato, pioneiro do hard em Sinop. Foi ele que trouxe o hard para Sinop. Estamos aqui na fábrica dele, né? Que é a Móveis Planejados Secato. Marcamos para falar com ele aqui nessa sexta-feira e nós vamos chegar aqui para conversar com o homem, né? Ó, dá uma olhada, o homem tem até logomarca, ó. Eu vou conversar com o homem que tem logomarca. Dá uma olhada aqui, ó, chique. Aqui é uma área que ele oferece para os clientes, né? E nós pegamos essa área para fazer essa bagunça aqui com as nossas câmeras e toda a estrutura para fazer o nosso podcast. Gerson Secato, o senhor tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Aí, ó. Ah, fala comigo. Bom, eu vou ali pro outro canto, que tá tudo organizadinho aqui para entrevistar o meu amigo Gordo, pioneiro do hard enduro em Sinop. E vamos saber um pouquinho sobre essa história do Gerson nas trilhas. Bora. Bora lá. Galera, trilheiros, desportistas, motoqueiros, seus roias, estou aqui com o nosso RoiaCast, hoje com a camiseta lá do pessoal de Colíder. A gente foi para o Endorofim lá em Colíder, né? E ganhamos uma camiseta. Então um abraço ao pessoal lá de Colíder, dos trilheiros lá de Colíder. E a gente vai sempre estar usando uma camiseta dessas que a gente ganha quando vai em trilha, tem um bocado, né? Que a gente ganha. E a gente vai sempre estar usando o nosso RoiaCast. Terceira edição, ficamos um tempo sem fazer o nosso RoiaCast e vamos voltar. E hoje eu vou entrevistar meu amigo, meu irmão de trilha, um dos caras que me fez... Na verdade, ele foi o cara que me motivou a andar no hard. Eu gosto de andar no hard. Quando eu vi esse cara chegando com o Paulinho, se preparando para o Brasileiro, de 2020, final do ano 2020. Acho que é isso. Eu falei, cara, eu quero fazer esse trem. Ainda falei para você, lembra, Gordo? Eu falei, ó, eu breve estarei fazendo hard. Não foi tão breve, porque eu era muito roia, e continuo, mas eu era muito mais roio do que eu sou agora. E agora sim, vamos conversar com Gerson Secato. Tá bom, meu querido? Bah, maravilha. Bom mesmo? Bom. Fala comigo, qual que é a expectativa pro bate-papo hoje? Confusão e gritaria? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É? Secato, antes de começar a falar de moto, por que você cria tanta confusão nos grupos de WhatsApp? Mas eu não crio confusão. Explica pra mim isso. Eu só boto uma faísquinha lá. Ah, bom. É só a primeira pólvorazinha. O resto deixa por conta. Por conta. Bom, gente, o Gerson, pra você que não sabe, há quantos anos anda de moto, Gerson? Acho que vai dar uns 13 anos. 13 anos. 13 anos. Não é tanto tempo assim, né? Não. Da turma das antigas, eu não sou da turma das antigas, né? Uhum. O Álvaro começou muito antes que eu. Álvaro, Federizi. O próprio Odair. Odair, quando eu comecei, eles já andavam já há muitos anos já. Então você começou depois? Eu comecei bem depois. E por que você começou tão depois andar de trilha? Porque assim, eu comecei por conta da pandemia, né? E nunca... é uma verdade, a gente não tinha essa condição por conta do trabalho, era muito corrido o meu trampo. E não gostava de moto, mas não era... Do nada me veio a vontade de andar de trilha e apaixonei pelo esporte. O que te levou? Porque você tem que a minha idade, 50, 51 anos. Vamos fazer 52 agora. Quase 40, né? Sim, 37 anos, acho que eu comecei. 37, 38 anos. O que te fez começar tão tarde? Trabalho mesmo. Eu casei cedo, né? E aí só trabalho. Não, eu fiquei por quase 15 anos, depois do período aí de adolescência, juventude, aí entrando na fase adulta, que eu sempre pratiquei muito esporte. Uhum. E aí casei e parei com tudo. Fiquei quase 15 anos sem praticar nenhum tipo de esporte. Família e trabalho e se dedicando à família, projeto Isso. família. Aí quando começou a tranquilizar que eu pude começar alguma coisa nesse sentido, ter pelo menos foco, eu comecei no futebol, mas para correr. Ah, tá. Porque desde criança eu sempre fui um perna de pau daqueles, o último a ser convocado. Sua cara não não, era ruim mesmo. Mas aí foi o que surgiu, o pessoal lá no Mondrian, na época, né, há mais de 13 anos atrás, aí teve uma turminha jogando lá no Mondrian, a gente tinha um terreno ali, e começamos a jogar fim de semana. E aí um dia deu uma encrenca lá. E eu não gostei, eu falei, não, vou parar, isso aqui não é pra mim não. Futebol tem encrenca.
Falei, não é pra... Porque a gente ia só mesmo para correr, E eu falei, não vai dar certo esse negócio, não é para mim. E aí quem me trouxe para a trilha foi o meu cunhado, Nereu Volquez, ele que é o culpado. Lá. Aí ele, um dia, eu comentando, né, cara, que eu sempre pratiquei esporte e tal, e não estava fazendo nada, e no futebol não vai dar certo, porque aquilo as pessoas se transformam no futebol, né, eu não sei como é que pode, né. Igual o cara é um gatinho fora do campo, quando ele entra no campo é um leão, mata todo mundo, e é coisa de louco, eu nunca vi daquele jeito. Falei, não vai dar certo para mim. E aí comentando que ele falou, vamos andar de moto, pega aqui, fomos ali no Rio de Japonês na época. E aí ele falou, dá uma voltinha com a minha moto. Pronto, né? Eu sempre gostei de moto desde moleque, né? Não tinha condições de comprar uma moto para brincar, né? Mas aí andei, ele me arranjou até uma moto para comprar, uma RM 250 2 tempos. Olha, ele começou com 2 tempos. Eu sempre andei com moto forte, aí não me adaptava com as motos fracas, né? Porque foi a que apareceu para comprar, comprei. É uma moto muito bruta, né? Ela me educou, eu eduquei ela e... Confusão feita. E deu certo. E aí dali para frente não parei mais. Virou trilheiro mesmo, apaixonou pelo esporte. Você disse sempre foi desportista, correu de bicicleta também, lutou artes marciais, né? Para brigar com você não é uma boa ideia, Gordo. Você é faixa preta, verdade ou não? Sou faixa preta de karatê. Não dá para brigar com você, Gordo, com essa carinha de gente boa. Depois de 4 filhos já não sobra mais muita coisa, não. Mas eu não vou arriscar. Vamos deixar quieto. E ciclismo antes de... Eu praticava karatê e ciclismo junto nessa época, né? Eu gostava de bicicleta também, pedalava muito. E daí tinha os Jogos Olímpicos de Sinop, então eu participava no karatê, nos Jogos Olímpicos e no ciclismo também. Mas você é da turma do pedal ou você andava de bicicleta? Não, eu andava de bicicleta. Você é dos mais antigos. Porque agora é a turma do pedal, né, cara? Não, bicho, eu tô bem longe dessa... Bem para trás, né? Nessa gíria nem existia ainda. Não tinha isso ainda, era bicicleta mesmo. Eu andei de bicicross quando criança, mas eu andava de barra forte. Porque quem tinha Caloi Cross e Monarch Cross era só rico. Quem tinha condição. Eu também nunca tive uma Caloi Cross, nunca consegui comprar. Era caro. Então a gente comprava uma barra forte, depenava ela, tirava a garupeira, paralama, colocava o guidãozinho TT e ia andar de bike. Eu comecei muito cedo a andar de bicicleta e enfim. Agora, você começou a andar de moto e você é uma das pessoas, ou você é a pessoa que trouxe o hard enduro para Sinop. Eu acho que o hard... Quem começou aqui em Sinop a abrir as trilhas hards fui eu. Foi você e o Álvaro. O Álvaro sempre foi um parceirão de abrir trilha. A gente sempre que encarava, entrava dentro do mato, ia procurando trilhas, sempre procurando as trilhas mais difíceis. Os outros vinham e estragavam as nossas trilhas, como ainda acontece hoje. Né? A gente passa lá um dia só andando no meio do mato, procurando um lugar para arranjar os lugares mais difíceis. Aí vem os parceiros nossos e faz um atalho. Faz um desvio. Para facilitar. Isso aí sempre foi. Mas o que te fez... Mas aí assim, porque que nesse período que eu fiquei sabendo do brasileiro de hard enduro em Cuiabá e que eu fui atrás, o Álvaro ele parou, não lembro nem por que motivo, ele ficou um ano praticamente, um ano e pouco. Foi quando ele acidentou no regularidade? Eu sei que ele ficou afastado, não me recordo bem. Ele ficou sem andar de moto um ano e meio. E foi nesse período que surgiu o hard. Então, esse primeiro ano e meio, eu comecei a abrir as trilhas sozinho, hard. Que é lá na Gleba. Isso. Que hoje é as trilhas mais fáceis que nós temos lá. Que era o hard antigo. O hard antigo. O hard antigo ainda foi o Álvaro que ajudou a abrir. Eu e o Álvaro. Foi o primeiro hard que teve, o hard antigo. Eu comecei ali, o Álvaro foi junto, nós abrimos. Aí o hard, que é o novo, que é o mais hard, essa aí eu iniciei ele sozinho. Sim. Aí depois começou a vir... E o que te deu gostar de hard? Assim, porque a gente vai voltar no regularidade, na sua história de moto, mas vamos... Porque, para que vocês não sabem, o Secato é o cara que de fato começou o hard não em Sinop, mas na região norte. Pelo menos é o que todo mundo fala aqui, né? Tanto que a gente vai para Guarantã amanhã, porque lá o pessoal não sabe o que é hard Alta Floresta, não sabe o que é hard, mas não sabe abrir uma trilha hard.
Colíder tem alguns terrenos que seriam bons para hard. Aí o pessoal de Boa Esperança foi motivado a Sinop. Sim. Sorriso eu não sei. Mas assim, de Sinop para baixo o pessoal não, nem anda hard, bem dizer, né? A gente é um outro que vem na Iron, na bronze. Que está começando agora. Exato. O que te fez... peraí, esse negócio de hard, porque a gente não conhecia hard, assim... Você mesmo disse brasileiro, o que te fez abrir trilha hard e falou, pô, esse negócio hard que acho que eu vou gostar desse trem aqui? É que nem nós estávamos falando, o Álvaro, eu e o Álvaro, assim, batia muito a maneira de pensar em trilha. Antes do hard... se combinam. Velho... Nunca brigaram, só para abrir trilha, gente. Mas não vale. Então, a gente sempre buscou trilhas difíceis. Mesmo antes de ouvir falar em hard. Uhum. Então, tinha uma trilha, vamos procurar um lugar mais difícil. Tomando, vamos achar um mais difícil ainda, um mais difícil. Aquela coisa de achar um obstáculo e superar o obstáculo. Então, sempre isso já era nosso, né? Uhum. E tem aqueles pilotos que preferem as trilhas mais rápidas, mais fáceis, né? Uhum. E a gente sempre foi o contrário, a gente buscava a dificuldade. Então, quando eu ouvi falar em hard e vi os lugares que os caras andavam, falando, cara, é isso que eu gosto. E aí a gente viu que o nível de dificuldade das trilhas hard era muito além do que a gente estava acostumado. E que existiam técnicas específicas para se transpor esses obstáculos. Só andar de moto que nem a gente andava, você não passa os obstáculos. Uhum. Você precisa treinar algumas técnicas específicas. E aí que começou, foi atrás, pesquisando, assistindo vídeo, depois surgiu a questão de cursos. Uhum. Né? O primeiro curso de hard foi você que trouxe, foi o Furlaneto? Como que surgiu isso? Furlaneto, que é um piloto, todo mundo conhece, no Mato Grosso, é o melhor, considerado um dos melhores pilotos do estado. Eu me atrevo a dizer que eu acho que ele é o melhor piloto do estado. Tem o Tonon, né? São os dois tops, assim. Isso. E aí eu conheci ele no Brasileiro, e daí conversando, falando, cara, você não vai lá para Sinop? E ele dava cursos, né? Ele estava dando cursos na época. Acho que agora ele deu até uma segurada. Mas ele estava dando cursos de hard. Ele já foi em várias provas importantes e tal, fez cursos, aprendeu as técnicas. É um dos caras mais técnicos que eu já vi pilotar aqui no Mato Grosso, né? E aí, conversando, cara, você não vai lá para Sinop? Vou. Quanto que custa o curso? Tanto. Falei com a galera. Falou, quem quer fazer um curso de pilotagem hard e tal? E aí reunimos um grupo e ele veio e deu o primeiro curso pra gente. E aí foi um divisor de águas, né? Mudou o pensamento. Muda a cabeça, muda o pensamento, muda... o jeito de você subir, ficar na moto, muda tudo. Você vê que... Não sabia andar de moto. A gente vê que não sabia andar de moto. Porque assim, tem um morro lá, galera, que é o Morro Gold. Eu não sei se vou conseguir mostrar nesse vídeo, porque a gente não vai fazer a filmagem lá na Gleba, né? A não ser que a gente deixe para outro sábado, enfim, para fazer lá na Gleba, para você até mostrar pra gente esses morros aí. Mas o Morro Gold, o Secato abriu por abrir, porque achava que ninguém subia, mais ou menos isso, né, Secato? E nem tinha nome. Quem colocou o nome Morro Gold, hoje acho que é o morro mais difícil que nós temos, ainda mais agora no trajeto está sendo feito. Tanto que até teve uma aposta que o Rigor não subiria aquele morro sozinho, acabou subindo. Subiu, né? Mais do que uma vez. Mas quem falou isso aqui é Gold, isso aqui é Silver, quem deu uma diretriz foi o Furlaneto na época, Secato? Quando ele veio para a prova, eu já tinha aberto aquele morro, porque eu tinha aberto ali, por exemplo, eu tinha aberto o Morro da Raiz, que é um pouco antes. O Morro da Raiz, que foi onde ele deu o curso, né? E que ele na época era muito difícil, os pilotos ali poucos subiram, né? Só o Furlaneto subiu umas 2, 3 motos. Eu subi, o Furlaneto subiu, na época eu acho. Eu quase morri na primeira vez, fui no mar de ali, no Morro. E na época eu acho que subiu sozinho foi o Furlaneto e o Furlaneto subiu mais 2, 3 motos ainda, né? E quando ele estava virgem, né? Ali. O Morro Gold já estava aberto há uns 6 meses, eu não tinha me dado coragem de entrar nele, porque eu já tinha aberto o Morro dos Cachorros, eu tinha aberto a Oncinha. A Oncinha já existia, né? Já existia, eu tinha aberto ali. E depois ela fechou, porque ninguém andava, nós passamos de novo. Eu tinha aberto a Toca da Onça, todas aquelas trilhas eu já tinha passado
feito uma abertura leve, né? Correto. Só que não tinha entrada de moto. E aí, e aqueles zigue-zague, tudo ali. Só, se eu não me engano, o descompensado e o aposentado não estava aberto. Então, o aposentado foi agora, depois com o Álvaro, que você abriu. Isso, esses ali era novo. Mas aí eu já tinha subido o Morro dos Cachorros sozinho. Entrando sozinho, porque eu olhei ele lá a pé, falei, aqui eu tenho confiança. Porque ninguém entrava. Ninguém entrava. Não tinha ninguém. De fato, na época, não tinha ninguém que eu chamasse que entrava ali. Os que entrou até hoje tem trauma. Aonde eu chamava alguém já não iam, né? Então, na época. E eu já tinha passado em todos, menos o Morro Gold. Aí quando ele veio para o curso, levamos no Morro da Raiz, eu já tinha subido ele e tal outras vezes, né? Mais umas 2, 3 vezes, sozinho também. E aí eu falei, ó, cara, Fulaneto, eu vou te levar num lugar ali para você ensinar, para a gente ver você subir. Só quero ver você subir. E nós levamos ele lá. E daí aí aconteceu o que você falou. Ele subiu, né? Ele subiu o morro. E aí ele falou, ó, isso aqui é Gold. Aí ficou o Morro Gold. Tirou o nome. A partir da vinda do Morro Gold. Nós temos nas nossas trilhas, gente, 2 morros com nome dado por piloto. Um em homenagem ao piloto e outro dado, que é o Morro Gold, né? E o Morro Hexa, quando a gente abri com você, a gente homenageou o Rigor Rico, que veio participar da nossa prova de hard enduro aqui em Sinop. E foi em homenagem a ele, a gente achava que era Gold, e o Rigor falou, não, esse é Silver, né? Depois o próprio Rigor falou, não, esse aqui é um Silver, porque ele... E de fato, né? Até eu subo um Atom, que eu descobri que a Atom é turismo no hard, né? Então, lá no Romanix. Tem o Atom, que é turismo, aí o Iron. Então, eu sou um Atom que brinco, às vezes, na bronze. Secato, eu vi lá, você falou vários nomes. Onde surgiu o nome? Cachorro, Morro da Raiz, Descompensado. Tem vários nomes de morro. De onde veio essa criatividade? Não foi nem muita criatividade. Eu estava abrindo o Morro dos Cachorros e eu não lembro quem que estava comigo. Mas tinha mais alguém. Paulinho? Que foi... Não. Tinha mais alguém comigo que foi andando, foi fazendo uma caminhada ali e junto. E eu abrindo. De repente, um cachorro do lado, ele lambendo os pés da gente. E ele veio pedindo carinho, brincando. Aí surgiu o outro, aí um casal de cachorro. Devia ser de sitiante ali. E eles passaram, eu fiquei o dia abrindo trilha ali. Aqueles cachorros passaram o dia comigo, até para não deixar sozinho. Eles brincavam ali, saíam correndo, iam para o rio, voltavam. E onde eu estava andando, eles estavam atrás. E aí foi bem quando eu estava abrindo o Morro dos Cachorros. Aí ficou o Morro dos Cachorros. Aí tem um zigue-zague. Um zigue-zague pela característica dele. Quando você abriu, faz um zigue-zague. Teve que fazer zigue-zague, não conseguiu mandar direto. Porque agora tá uma valeta gigante, não, mas sempre, quando você abriu, não existia aquela valeta. Mas sempre foi zigue-zague. Sempre. E aí tem a cascatinha normal, da cascatinha e a Rocinha. Tem o Morro da Rocinha também. O Morro da Rocinha, não fui eu que dei, foi a galera. Eu abri ele e aí levamos uma turma lá no primeiro hard que teve. Levamos uma turma para subir. E aí todo mundo se arrebentou lá naquele morro. Tem um cara eu não sei quem deu o nome de Morro da Rocinha. Eu não parece que lembro. tudo combina, né? Isso. E quando eu vi, estavam chamando de Morro da Rocinha. Ficou. Não, e parece que combina. Parece que já existia aquele nome antes. É uma coisa impressionante. Uma vez você levou alguns trilheiros para o hard. Acho que, não sei se o Marcelo Cambará, o Vovô Vida Louca... E algumas... Conta um pouquinho dessa história. Da primeira vez que você levou essa galera. O Vovô Vila Louca disse que foi lá com você. Conta um pouquinho dessa história. Quem foi Parece uma que vez os caras ficaram meio traumatizados com o hard depois disso. O que aconteceu lá? O que você fez com esse povo? Eu não sei se eles vão gostar de relembrar essa história. Mas era o Adilson, né? O Vovô Vida Louca. O Bart. O Bart e o sócio do Odair, o ex. Sim, sei. O Jonathan. E o Jonathan, os 3. Eles vieram me pedir, porque surgia a trilha hard, a trilha difícil. Um dia eles vieram me procurar, falaram, cara, nós queremos conhecer aquilo lá. E aí eu já tinha sacaneado muito trilheiro. A gente, né?
Lá no hard. A gente sacaneava muito. Eu e o Álvaro abria a trilha e daí a turma não gosta de abrir trilha, a gente sempre abria e a gente gostava de fazer uma sacanezinha. Abrimos uma trilha bem tranquila, bem top. Fácil. A galera ia e se lascava. Era só xingamento, quase morriam lá dentro. Aí só que eles foram pegando o jeito, né? Já sabiam que a gente estava sacaneando. Então quando a gente abria, eles não entravam mais. Né? Então era difícil conseguir mais adeptos. Pegar um trouxa. Era difícil pegar um trouxa. E aí um dia, e aí tinha essa questão da trilha, um dia eles chegaram para mim. Não lembro quem, se foi os três, mas falaram, cara, nós queremos conhecer, nem que a gente se lasque lá. Você vai abandonar a gente lá? Eu falei, não, nós vamos sair junto. Então nós queremos conhecer. Tá, então vamos. E aí começamos a entrar naquelas pedreiras, e aí começou a acabar os braços. E aí foram para subir a moto da Rocinha, ninguém subiu, tive que subir as 4 motos. E ali já estava um vomitando por um lado. E aí eu lembro o Bart bravo, que o Bart nem me olhava. Eu tinha que levar a moto dele e ir a pé. O Bart já estava indo a pé. Eu tinha que levar a minha moto, voltar a buscar dele, ele nem me olhava. Bravo. Não, eu queria me matar lá dentro. O Bart é meio psicopata, não tem problema. Ele foi me olhar umas 2 horas depois que tinha saído, lá no boteco da Melancia, que ele estava mais calminho, aí ele começou a olhar para mim, senão ele não me olhava. E aí a gente andando ali, e aí eu lembro que teve uma hora assim que eu vi o Jonathan, né, escorado numa arvinha assim, aí ele falava assim, mas eu sou muito burro, eu sou muito burro. Falou, os caras me avisaram, não vai junto com o Secato, não vai. Falou, o que eu te... Mas sabe aquela hora da estafa que dá no caboclo? O desespero, né? Chega uma hora que o cara entra em pânico lá dentro. Foi essa hora, né? Mas depois ficou legal, foi só brincadeira, só risada no final lá. Eu não sei se foi uma brincadeira muito boa, porque os caras nunca mais voltaram pro hard, né? Vovô Vida Louca abandonou a carreira do hard. Talvez um leve trauma. Saíram de noite já, não foi? Não sei se eles fizeram alguma sessão com psicólogo depois. Vocês saíram de noite lá? Não, mas nós demoramos. Entraram cedo e saíram no final da tarde. Eu lembro assim que eu e o Álvaro, a gente fazia aquele trecho em torno de, na época, a gente tinha andado assim, pegando para andar rápido, a gente tinha feito em 25, 27 minutos. Aquele percurso que a gente ia fazer com eles. E aí eu falei para ele, mas como é que é? Muito difícil? Eu falei, não, é difícil, não vou... Já sabem que vai ser difícil. Eu acho que a gente vai demorar uns 45 minutos. Que era o dobro. Que era mais que o dobro, ou o dobro que eu e o Álvaro demorava. Nós demoramos 3 horas. Deus, Olívio. Dentro daquelas para chegar no cachorro. Não, na Rocinha. Não tinha cachorro. Era Rocinha. só para fazer as pedreiras. O hard antigo? Só a Rocinha. Só foi a Rocinha. Cachorro nem cachorro, nem... Não vai lá não. Não entra lá, acabou que é torta agora não. Era outra parte. Você já ganhou muitos troféus, né? Já representou bem Sinop, né? Você começou... Primeiro participou de regularidade, Endorfim e hard, né? Endorfim eu sempre competia aleatoriamente. Nunca participei de um campeonato de Endorfim. Vou fazer um campeonato. Campeonato, assim. Terminou o campeonato como campeão. Que etapas eu sei que você já ganhou? Como campeão do campeonato, porque eu comecei assim. Eu fui o primeiro ano na Júnior, como é que era? Júnior. Mas eu fiz umas 2, 3 provas, né? Porque já estava no fim quando eu comecei, bem roião mesmo. Não comecei no novato, fui para Júnior. Porque eu andava com o pessoal bem. Que andava mais, né? Falei, lá atrás fica tudo travado no meio daquele bando de roia e tal. Eu era roia também, né? Mas já quase eu acompanhava o pessoal, né? E aí fui na Júnior. Mas, assim, acho que naquele ano foi 2 provas que eu fui. E aprendendo a navegar também. E ruim de navegação. Naquela época era papelzinho ainda, não tinha vira direita, vira esquerda. Não, tinha. Já tinha? O papelzinho, eu não sou da época. a vozinha.
Você não era da época do papel? Não, tinha a planilha, era da planilha, mas a vozinha não. Não tinha. Não, porque hoje parece que não, mas facilita, né? Você tá vendo ali no tablet direito, a tantos metros eu não naveguei dessa forma, mas eu imagino que é bem melhor. Facilita, é igual você fazer um hard com GPS. Não sei se facilita a prova e tudo, porque daí todo mundo está na mesma condição. Mas deve ser melhor, porque eu tinha dificuldade, porque por causa da... Como eu comecei já velho, então a vista ruim. Olhar pro... O óculos embaçava, não enxergava nada. Tirava o óculos, não via planilha. Era um terror eu na navegação. Era só piada. Era uma luta. Era só piada. Depois, com o tempo, eu comecei a pegar o jeito da navegação, melhorei um pouco, mas nunca fui um grande navegador, né? O Álvaro era um baita do navegador. Tem o Álvaro, tem o André, tem o Miro, disse que navegava. É que na época, o André, nessa época, o André nem competia, não andava. Estamos falando lá das antigas, né? E aí eu fiquei um ano na Silver, se eu não me engano, eu fiquei na Silver. Na Master? Não, na Senior. Né? Daí aquele ano eu não competi, mas eu estava de pilotagem já estava bom, era ruim de navegação, mas de pilotagem era bom, né? E daí eu chegava nos lugares, nos morros, já estava pilotando bem, ficava travado, eu falei, não, vou subir uma categoria, porque eu podia subir, né? Vou subir uma categoria, que daí eu tenho mais liberdade de aprender a navegar com pilotos que andam mais rápido, andam melhor. E realmente funcionou. Eu acho que eu fiquei se eu não me engano, em terceiro na Silver, na Sênior. Não lembro, porque até os troféus já consumiu tudo. Meus moleques quebraram tudo. Eles pegavam para brincar e consumiam com tudo. E aí eu pulei para Master. E aí na Master era pedreira, né? A boca é torta. Na Master, é brutão, é nível brutão. O brutão nem andava. Mas é nesse nível, né? O brutão nem andava naquela época. Quando as trilhas eram parando mais de andar, que o Brutão, eu já estava parando de competir, o Brutão começou a andar. Mas as trilhas eram mais masculinas que hoje. No Mato Grosso, na regularidade, não eram mais pesadas ou não? Não, as trilhas não. As médias eram mais altas, né? As médias eram mais altas e tinha trilha. Hoje tem trilhas mais difíceis, mas hoje as trilhas mais difíceis eu não vejo nas provas. E quando coloca com médias mais baixas? Média era. Eu lembro que eu sempre pilotei melhor do que eu naveguei. Então a trilha que tinha menos navegação, eu chegava brigando, às vezes aí segundo, terceiro, cheguei a estar em terceiro colocado no geral na Master, né? Às vezes quarto, quinto, pegava um quinto, ganhei uma prova na Master também. Que era um feito muito grande para mim, porque dos pilotos da Master eu era o menos experiente, porque eu fui logo para a Master. E o regularidade era o top, né? Como hoje o hard tem tomado mais adeptos, o regularidade na época era top, né? Tipo assim. E então quando a prova era mais difícil, eu me dava melhor, menos navegação, menos balaiada, eu me dava melhor. A minha pilotagem era boa, e resistência e tal. E a Master, as piores trilhas iam na Master, os lugares mais difíceis iam na Master. Hoje a gente percebe que se tem um cuidado, às vezes, um cuidado maior com isso. Na época a Master botava para quebrar, ninguém andava no tempo, não. Você não conseguia andar no tempo. Era puxado. Mesmo na época eu lembro do Min, que era um piloto assim quase que inatingível, né? O tanto que ele andava, mas não conseguia andar no tempo. As médias eram puxadas. Puxada. Qual foi a prova que você foi que mais te marcou? Independente de hard, da regularidade, você falou assim, cara, valeu a pena. Eu fui num evento e esse foi o evento. Eu sempre gostei. Para mim a prova, independente do resultado, e claro que todo mundo quer ficar o melhor colocado possível nas provas. Mas eu não vejo só isso. Então eu tá indo numa prova, tá indo num local que eu não conheço. Para mim isso é muito... A emoção de você estar andando numa trilha que você não conhece, para mim é muito bacana isso. Eu gosto muito disso. E as provas, essa prova de regularidade, eu estava andando com uma KTM 450. Eu fui na prova, se eu não me engano, foi em Lucas. Fiz a prova. Acabou a prova, eu voltei. E eu não achei que eu tinha ido muito bem, né? E
E aí eu fiquei sabendo, aqui em Sinop, a turma me ligou, Secato, você Foi o primeiro. foi o primeiro Na Master. na prova, na Master e tal. E foi muito legal, depois trouxeram o troféu. Então foi uma prova gostosa, andei, sabe, tem dias que você anda bem, né? Que você tá bem em cima da moto e tal. Eu não cheguei nesse nível ainda, mas eu imagino. E tem dias que você tá quadrado em cima da moto, né? Não vai. Ele não vai. E outra prova, assim, que foi, pra mim foi muito bacana, eu tava andando aí já agora mais recente, na Hard, né? No campeonato Hard, uma prova de Campo Verde, que eu não estava conseguindo, eu estava iniciando no Hard, eu não conseguia terminar nenhuma prova ainda. Eu não tinha terminado nenhuma prova. E em nenhuma das provas que eu ia, isso na Silver, né? E aí eu fui para Campo Verde e lá, cara, me superei, me adaptei com o terreno, foi muito legal. Um morro lá o tal do Chuchunix, o morro, só teve 2 pilotos que subiram o morro sem ajuda. Eu fui um, e isso segundo os organizadores da prova, né? Me parabenizaram. E o campeão da Gold, um cara de Primavera. Então, sim. Os outros passaram pelo morro, mas todos foram puxados, ninguém conseguia subir. E o campeão da Gold, e eu fiquei em 5º lugar na Silver, né? E subi o morro sozinho. Então foi uma prova que eu sabe, também andei muito bem, me senti bem, gostei muito do lugar, desenvolvi bem. Teve um lugar que eu não tinha GPS e eu acabei me perdendo, eu perdi uns 45 minutos. Eu poderia eu poderia ter chego aí em 3º lugar tranquilamente nessa prova, que seria um feito para mim na época, né? Porque eu me lembro a prova anterior, acho que foi em Tangará, você teve muita dificuldade para terminar por questões físicas também, né? Porque você não é muito... Ele consegue ser magro, né? Isaac está aqui com a gente, também é piloto. E o Secato não come carne, assim, não é que não come, não é porque não come carne, porque macarrão não é carne que traz energia, mas come muito pouco, é um pardalzinho para comer, segundo a Paula, né? Come pouquinho mesmo. E aí, eu me lembro que eu estava em Tangará, foi a primeira prova hard que eu foi em Tangará junto com você naquela prova. Tua moto ferveu. Não consegui terminar. Faltou água, teve alguns intempéries. Teve uns percalços, mas foi físico mesmo. Eu não tive condicionamento físico para terminar a prova. E o hard é tudo, condicionamento dessa cara. O hard ele é completo, dá para dizer, né? O cara tem que... Assim, para ele estar num nível alto, ele tem que saber saltar com a moto, ele tem que ser um bom piloto de endurofim, ele tem que... Tem que saber acelerar. E tem que ter as técnicas hard, e tem que ter preparo físico, tem que ter um condicionamento físico muito bom, porque exige resistência. Só resistência, o cara não vai também. Pode ser um monstro de força, ele não vai conseguir subir o morro com a moto nas costas. Técnica. O Furlaneta é o cara que consegue, falando de Mato Grosso, tem outros pilotos, um cara que consegue juntar força com técnica, sim, né? E aí você ele está muito forte e é um dos caras mais técnicos, ou o cara mais técnico do estado. Então, o piloto de referência seu, assim, se você tivesse falar, cara, meu ídolo na trilha, o cara que eu me inspiro nele, quem que é esse cara hoje? Se tem esse cara, enfim. Cara, assim, a gente assiste esses pilotos internacionais e vamos dizer assim, que eu não sou muito de idolatrar quem quer que seja. Sim, mas que você admira, assim. Respeito e admiro muitas pessoas, né? Então, eu gosto muito da pilotagem do Mário Roman, acho bacana. O Jarvis não se fala, né? Entre os dois, quem que você tivesse que fazer um curso aí? Eu ainda fico com o Jarvis, O velhinho tá no Romania que está dando show. Ele não consegue ser tão bom de prólogo, até por conta da idade, aí vai muito físico. Né? Aí você pega os caras com 25, ele com 50 praticamente, quase 50. Então só por isso não tem como... Pesa, ainda mais no prólogo, que é explosão física pura. E a gente sabe que a gente vai ficando com a idade, você vai ficando mais conservador, mais cuidadoso, né? E novo arrisca mais, né? Então, não tem como comparar. Não tem. Mas eu diria que hoje eu ainda acho ele, apesar dele não, por exemplo, que ele no Romanix, dificilmente ele vai ganhar. O ano passado ele ganhou, tá? Mas esse ano acho que ele não ganha, não. No Romanix foi o Letton Beachley.
O ano que passado? ganhou. É. Não foi o Jarvis, Mas mano? ele chegou em Não, segundo né? ou terceiro. Ele Ele estava chegou fora no- de no- base. Ou segundo. Se eu não me engano. É. E foi, Foi segundo, terceiro. e foi coisa pouca. Foi. Né? Foi coisa pouca ali. Mas ele é o rei do Romaníacos. Isso Sim, eu vi um sim, vídeo ontem, sim. estava assistindo, ele é o rei do Romaníacos. Não, e eu ainda considero ele o rei, porque os outros são, que nem você pega ali o Billy Bolt e o Letton Beasley, são bem mais altos que ele, e a gente sabe que Faz naqueles diferença. pivô faz diferença, a altura para pivotar e tal. Não, né? mesmo quando você está de Não, pendurado, tá as subindo pernas, ali, o cara tá sendo arrastado e as pernonas lá batendo no chão. Então faz diferença. Isso aí ajuda um pouco. Né? Não vamos dizer que faz o cara ganhar, mas ajuda um pouco. E pela idade. Então eu considero ele ainda o melhor piloto do mundo. Eu também acho que no Enduro, no Hard, ele para mim é o melhor piloto do mundo ainda. Não foi superado. Eu acho que ele é um baita piloto, assim. Até por conta da idade, você vê o que ele faz, quando ele bota para andar com os caras, ninguém consegue abrir. Se ele tiver, vamos supor, por mais que ele tenha um excelente preparo físico, ele não vai ter o mesmo condicionamento dos outros. É. Então, para ele estar andando junto com os caras, ele anda junto com os caras, significa que, tecnicamente, ele está muito à frente. Porque ele tem que superar o condicionamento físico, que dele é menor, bem menor, conta da idade. 50 para 25, 26, 30 seja anos, 30, né? Que seja 30. Então ele supera com técnica. Então se ele está andando junto com os caras, ou logo atrás, ele é muito mais técnico. Ele é bruto, forte demais. Secato, você gosta de moto, evidente e tal, mas é casado com a Paula e três filhos? Quatro filhos. Quatro, né? 3 gravidez, 4 filhos. Ah, é que tem os gêmeos, Tem os né? gêmeos. O Pedro E o o Vitor são gêmeos. Aí tem a Yasmin. que é que mora aqui, Uhum. e a de Alta Floresta, que você é vovô. Isso. De duas. O Miguel, que está com 3 anos e meio, né, Aham. indo para 4 anos. E nasceu agora, vai indo para o 2º mês, a Luísa. E todos andam de moto? Porque parece que o genro anda de moto, e os filhos estão andando de moto, e a filha já vinha andar de moto também. Todos eles já andaram de moto. Não andam agora, a Ingrid e a Yasmin não andam agora, mas já andaram. E se pegar para brincar, brinca ainda. Vão de vez em quando. Pai puxou todo mundo para a trilha. Foi. O Neto, com menos de 1 ano, ele já corria a fazenda inteira no meu colo na moto. Quando eu vou para a fazenda, vai junto. E a Luísa, a próxima visita lá, com 3 meses, já vai correr a fazenda de moto. Ah, aí é top demais a conta, cara. O que significa o esporte e a moto hoje para você? A trilha, moto, ser trilheiro, ser motoqueiro, estar na moto, o que significa para você? Você é um cara muito espiritual, né? O Secato é muito família, muito espiritual. E o quanto que a moto é ser trilheiro, ser motoqueiro, tá nesse papel de importância aí para você? O que isso significa? É o único hobby ainda, é o único capricho que eu mantenho, né? Não tem nenhum outro tipo de... Parou de brigar com os hobby. outros? Não, tem a parte das brigas no grupo. Não, fala karatê, homem. Ele já pensa logo no grupo. Uma boa confusão no grupo não dá para dispensar. Não né? dá. Mas assim, é o meu hobby. Né? Chega a ser uma paixão, Secato, ou não? Eu digo assim, é uma paixão, mas não é sob o amor da sua vida. É uma paixão sob controle. Eu gosto de estar no mato, eu tenho uma necessidade do contato com a natureza, sempre tive, cresci aqui em Sinop andando no mato. Né? Então eu tenho uma necessidade de estar em contato com a natureza. E a trilha e gosto de andar de moto. Né? O vento no rosto, né? Nas trilhas você anda, nem vento tem, Secato, se bobeia, é só pirambeira. Mas quando você para lá em cima do morro, vem um ventinho. Ah, bom, então. Vem um ventinho. Aquele ventinho é o melhor de todos. É muito top. E essa sensação de liberdade que a moto dá, né? E aí você, por exemplo, tem trilhas que a gente anda que você não chegaria de outra forma, né? Não chega a carro, talvez a cavalo. Mas a distância, às vezes entrando 30, 40 quilômetros no meio das montanhas, a pé seria inviável, a pessoa teria que caminhar vários dias, e com a moto você vai naqueles lugares, né? Então, nós realizamos aqui 3 provas de hard. Qual
a dica, qual você tem uma experiência como piloto, como, enfim, organizar, participar, qual a dica que você dá para o cara que está nos assistindo agora, vendo nosso podcast, quer começar, falou, pô, esse cara começou com 37, foi o cara que iniciou o hard, e o que significa isso para você? Ter iniciado o hard, qual a dica que você dá para a galera que está ali, que quer começar a andar de moto? Rudy, eu acho assim, primeira coisa, a pessoa tem que se perguntar se ela gosta de moto. E se ela nunca andou, experimenta, né? Experimentou, gostou, aí tem que arranjar uns bons amigos que te orientem na trilha. Porque a gente brinca que levava o pessoal para os lugares difíceis, mas a gente levava quem a gente sabia. Já sabia andar. Macaco velho de trilha, né? Eu nunca levei um novato para se lascar, para ele maldade, desistir. Né? Porque aí passa a ser... querer que ele desista. Você tem que levar num lugar que ele consiga, pelo menos de alguma maneira, se divertir. Então é importante você estar num grupo que te ajude nesse sentido. E o cara tem que tirar um tempo para treinar algumas técnicas, né? Eu, por exemplo, eu lamento, tem técnicas de motocross que eu nunca treinei. Até porque eu sempre achei até... Teve um período que eu gostava de assistir o motocross. Mas eu nunca tive, eu queria andar numa pista de motocross. Isso eu não tive, essa paixão. Também não tive. E não tenho. Adoro motocross, mas às vezes me faz falta. Algumas a gente vê, algumas técnicas, daí tenta aplicar, mas imperfeitamente, ajuda. Mas você vê que um cara que treina motocross, ele tem algumas técnicas, principalmente de curvas, e quando precisa um salto, que ajuda muito. Mas para você evoluir e se divertir, porque eu penso assim, o que é evoluir para mim? Não é eu sair ganhando competições por aí. Para mim, evoluir no esporte é eu poder brincar, porque isso para mim eu vou na trilha para voltar a ser criança. E voltar vivo. A moto e chegar depois da trilha inteiro, talvez com uns arranhões faz parte, de galho, um espinho de tucum no braço. Isaac o dia. Né? Mas você chegar bem, e quando você está andando de moto, você curtir e não só sofrer. E para você curtir, você tem que ter técnica. Mesmo na trilha fácil, quando você pega a técnica, você se diverte, curte, anda legal e tal. Aí você vai para uma trilha mais difícil, o que vai fazer você curtir? A técnica. Então o cara tem que se dedicar a aprender as técnicas de pilotagem. Né? Para a gente poder... finalizar aqui, que a gente vai para a trilha, você tem noção que daqui a 20 anos, 30 anos, talvez colocar 50, que você é italiano, vai chegar fácil aos 80, mas daqui um dia tu vai embora. E se a história for contada de forma direta e verdadeira, o pessoal vai falar, em Sinop, quem começou o hard foi o Secato. Você tem noção desse feito? Não, nunca pensei. As primeiras trilhas foi um cara chamado Secato. Não, isso nunca nem passou. Até porque a gente abre... eu gosto muito de abrir trilha, né? Então eu gosto de abrir e gosto de passar nas trilhas novas, né? Você vai cansando das trilhas velhas, né? Vai enjoando. Mas nunca pensei por esse aspecto, não. Então pensa, porque você é esse cara. Que quando o tempo passar, se contarem a história como ela deve ser contada, não desviarem ela. Os pioneiros aqui não estou dizendo trilha, tô falando do hard. No hard sim. No hard das trilhas terão os outros eu pioneiros. Fui na primeira prova, né? Eu já estava abrindo, foi interessante, porque eu já estava abrindo umas trilhas um pouquinho hard, que pra gente era muito hard. E aí surgiu, em Cuiabá vai ter o brasileiro, a etapa do brasileiro, eu quero ir nesse negócio. Foi tu e o Paulinho? Não, eu fui sozinho. Foi sozinho no primeiro? O primeiro que eu fui sozinho. Diz que lá é insano, né? Isso foi insano. Não fui sozinho, não. Quem foi junto? Será que o Alex Golo? Acho que o Golo foi. Eu não lembro se foi no segundo, eu não fui sozinho daqui. Não lembro mais quem foi aqui. Ou será que o Paulinho estava? Eu lembro que no segundo que eu fui, o Paulinho estava. Eu não lembro se foi no primeiro. Foi loucura. Eu não lembro quem foi, porque no primeiro eu voltei e eu ainda não tinha parceiro para andar abrir as trilhas. Aí depois, no que o Paulinho foi, quando eu voltei, ele já era parceiro até para entrar. Já estava bruto.
Ele já era parceiro para entrar. E o primeiro que eu fui, então eu não lembro quem foi, só que eu continuei sem parceiro. Continuei abrindo trilha meio sozinho. Demorou para a turma querer entrar nos barrancos. E agora está todo mundo lá. Agora está todo mundo lá. É o desafio. Gerson Secato, obrigado pelo bate-papo. Vamos andar de moto. Nós temos a opção de você escolher uma trilha aqui ou a gente gravar ali em Guarantã, amanhã que a gente vai estar andando. O que você fala? Lá vai ensinar o povo. Vamos gravar amanhã porque tem a ver com pioneirismo. Vamos ensinar não, mas vamos lá andar com os caras. Não, vamos ensinar o que é hard. Nós não vamos, né? Então vamos lá. Vamos falar do que a gente aprendeu, né? Os caras querem fazer uma prova de hard e aí quem que os caras falam, ó, só tem que ser o cara que começou aí, que é o Secato. Então quando a gente vai começar um trabalho de não sei falar essa palavra. Hardização, não sei se existe isso, mas né, não existe essa palavra, mas colocar o hard na cabeça das pessoas, a gente leva o Secato, que é para ele ensinar os caras a abrir a trilha para a gente poder ir lá depois. A gente, só aproveitando mais um minutinho, nós voltamos, eu, o Álvaro e o Thiago, nós fomos lá para a Confresa, e já deixamos a sementinha do hard lá, abrimos 2 trilhas lá, e aí teve 2 ou 3, a maioria... Espanou, vazou, mas teve 2 ou 3 caras que quero aprender. Nós vamos voltar aqui nessa trilha. Tomara que a gente for lá em novembro não esteja virado em mato. Não, lá não cresce mato. Então tá bom. Não tem perigo, é só pedra. Só vai estar chovendo, hein? Tô pensando nisso. Meu Deus. Gordo, obrigado. Chama ele carinhosamente de gordo, que é só o esqueleto, né? Obrigado pelo bate-papo, pela amizade. E agora vamos andar de moto e fica aí na história um pouquinho contado. Não toda a história, porque senão a gente gastaria horas. Mas um pouquinho dessa história do cara que é o pioneiro do hard enduro em Sinop, Gerson Secato. Beleza, valeu. Obrigadão. Vamos lá. Bom falar de trilha. Então tá bom. Gente, daqui a gente vai pra trilha. Aqui em Guarantã você acompanha um trechinho. E eu vou só mostrar as roiadas dele, porque é meu papel mostrar. Por isso que chama RoiaCast, né? Então... eu não mostro as minhas, tenho que mostrar as dele. As minhas, os outros... O Paulinho mostra as minhas roiadas. Mas ainda bem que ele não vai estar lá. O Paulinho faz esse trabalho bem. Faz bem, ele tem um bom conteúdo, ao meu respeito. Um abraço, tchau, tchau, gente. Galera, estamos aqui nos Guarantã do Norte. Trilheiro demais a conta. Ó. Galera, veio o Olo, Vinícius Coan, Paulinho, Bruno Fortuna, Secato e eu. Tá ali o Golo já se ajeitando para a trilha. Paulinho tá ali, Secato, com a galera de Guarantã e Matupá. Fazer uma trilha masculina, né, Paulinho? Hoje é uma trilha masculina. Aqui. Masculina. O Pirro caprichou nas trilhas pra gente acelerar. Aí você pega... Rapaz, aqui é tudo PT, aqui é tudo Bolsonaro, moço. Tudo masculino aqui, ó. Ó o Gordo. Ô, Gordo, você que criou essas confusão, Gordo? Os caras fazendo trilha. Vamos ver se o Secato sobe. E nós temos que pagar a conta disso, Bruno. Tá vendo? Sim, quem vai subir vai ser o Paulinho. Eu vou falar pra você, cara. O Alex tá com sangue nos olhos, já gostou do terreno. Vamos lá, bora pra dentro. Acelerar, piloto. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera, estamos aqui, né? Uma piazada. Ali na frente é o RoiaCast, vamos Secato lá ver essas trilhas. Terreno top, aqui é um terreno top. O Cheers. RoiaCast com Gerson. O Gordo tá indo lá. Ô Gordo, dá uma subidinha filé, não dá? Aqui já dá, moço.
frente, velho. Aqui é o Morro Impossível? Não. Esse é o de boa. Nem eu andei lá ainda. Foi semana passada, mas eu já tava achando que esse era impossível. Bocadinho escuro ou não? Top, hein? Top, 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 top. Nós não temos esses trem lá. Aqui é mais fodido ainda. Eu vi.
Gurizada, aqui a boca é torta, hein? Vou mostrar ali pra vocês ali a pedra. Ó, pra não dar nada, dá... Cara, dá uns 30 metros daqui lá pra mais. Naquela árvore lá em cima, lá, ó. Daqui ali pra não dar nada, dá 3 metros de altura. Olha as copas das árvores lá, ó. A boca é torta aqui. E a gente vai tentar subir. A primeira já subimos. Galera, aqui, ó. Olha o gordo. Ele vai tentar subir lá. Olha o gordo. O gordo tá assistindo muito Romaníacs. Ô, gente, a boca é torta demais. Não, se é pra subir arrastando moto, eu também subo. O gordo tá empolgado. Essa moto vai deitar. O gordo tá empolgado. Gente, onde o gordo tá lá, gente? Esse gordo eu não tenho noção. Ele ficou doido da cabeça. Lá nem tem trilha, ele tá abrindo sozinho lá nos peitos, ó. Vai, Bruno, vai, Bruno. Não. Ali é Gold e eu sou Iron. Vai, Secato. Vai, bebê. Desce. Ô, sobe. O que você tá fazendo aí, gordo? Você não viu a planilha que é Nelson? Ah, bom. E aí, meu amigo Rude? Top a trilha, top. Top. É? Top. Naquela árvore mais grossa, pega pra direita. Você tá louco. Ah, não chega lá não. Quem disse que não ensina?